Olá, meus amigos, paz e graça a todos que nos acompanham aqui no canal Sérgio Brant. É uma satisfação enorme poder estar com você para estudar a Palavra de Deus. E vamos fazer aqui uma série sobre as 3 mensagens angélicas. Na verdade, sobre o Apocalipse. Claro, se você gostar, acompanhe até o final, tá bom? Dê o seu like, compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de acionar o sininho para que você receba as notificações dos próximos vídeos que iremos gravar aqui, tá bom? Para que você não fique por fora, para que você continue estudando a Bíblia conosco. E se inscreva aqui também, tá bom? Vamos lá. Apocalipse 14, versículo 6, começa dizendo assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra. Versículo 7. E a cada nação, tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Ok, aqui é a primeira mensagem angélica. A igreja adventista, ela está alicerçada nas 3 mensagens angélicas. Quer ver que coisa interessante? Quer ver algo fantástico? Nós devemos estudar a Bíblia, analisá-la, né, pedindo orientação ao Espírito Santo para que abra nossa mente, como está escrito, por exemplo, no Salmo 119, versículo 18, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Por quê? Porque de acordo com 2 Coríntios 4,4, o Deus desse século, ou seja, Satanás, ele cega o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho. Devemos então pedir a misericórdia de Deus para que abra a nossa mente, os nossos olhos, para que possamos enxergar a verdade da palavra de Deus. E você está disposto a clamar a misericórdia de Deus? Então faça isso. Veja bem, ó, Apocalipse 14, eu gosto de fazer assim, ó. Minhas bíblias são assim, ó, tá bom? Eu gosto de destacar, eu chamo de links. Quer ver um detalhe aqui também, ó? Veja, assim, ó. Fica fácil a leitura. Assim, vamos começar. João começa falando assim: vi outro anjo. Eu, Sérgio, tenho um problema com essa tradução. Vou te falar por quê. Se você pegar esse manuscrito grego aqui, né? Essa Bíblia grega, que é o texto receptus, né? O texto recebido. Ele vai trabalhar da seguinte maneira. Quer ver? Apocalipse 14, versículo 6. Cadê? Vai aparecer assim: Caeidon alon angelon. Vi outro anjo. Esse alon quer dizer outro anjo, tá bom? Texto receptus. Se eu pegar, por exemplo, o texto eclético, vai dizer assim: Caeidon alon angelon. Vi outro anjo. Mas se você pegar, por exemplo, o texto majoritário, diz Caeidon angelon. Não diz alon. Ele não diz assim: vi outro anjo. No texto majoritário quer dizer: vi um anjo. E eu, Sérgio, concordo, porque as traduções colocam vi outro anjo. Vou te mostrar por que não haveria um outro anjo aqui, certo? De acordo com o texto. Vá no versículo 9. O que diz aí? Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro. E vai dizendo, tá? Então no versículo 9 é o terceiro anjo, tá bom? Volte no versículo 8. Volte no versículo 8. Seguiu-se outro anjo, o segundo. Versículo 9, o terceiro. Versículo 8, o segundo. Então, no versículo 6 seria o quê? O que vem antes do 3? O 2. O que vem antes do 2? 1. Então, por isso que vai dizer, vi um anjo. Até porque, antes do versículo 6, procure na sua Bíblia se há a referência de um outro anjo aqui mencionado. Não há. Então, a tradução mais correta é essa. Vi um anjo voando. Isso, claro, isso aqui não vai... Ninguém vai perder a salvação por isso. Não é nada disso. Estou falando sobre detalhes, tá bom? Para que fique fácil o estudo da palavra. Tá bom? Eu sou detalhista nessas partes assim. Mas não há problema nenhum as traduções traseiras, até porque não é ponto de salvação isso aqui. Combinado? Certinho? Ficou entendido para você? Ficou claro? Então tá. Vi um anjo voando. A palavra grega aqui é um particípio que daqui, na verdade, petômenon. Vi um anjo voando. Como é que esse anjo estava? Voando. O que quer dizer esse anjo? Este anjo não são seres angelicais como aqueles lá de Hebreus 1,14 que estão de prontidão para ajudar aqueles que hão de herdar a salvação. Este anjo que está voando, esse primeiro anjo, são os pregadores da palavra de Deus. Quer ver um exemplo?
Lá em Mateus 11, versículo 10, João Batista foi chamado de anjo, mas ele não é um ser angelical que habita lá nos céus e tal. O termo angelos no grego, ou malar no hebraico, não traz a ideia somente de anjos, seres angelicais. Não, são mensageiros que são enviados para dar uma mensagem, entendeu? Então, quando João fala, eu vi um anjo voando, até porque não são anjos que trazem as boas novas, não são os anjos que pregam a palavra de Deus, entendeu? Imagina se um anjo chegasse para você e pregasse a palavra. O que você diria? A pessoa poderia dizer, olha, você está pregando para mim, mas você não sabe o que eu passo. Você não é casado, você não é casada, você não tem problemas no seu trabalho, você não sabe o que é uma enfermidade, você não sabe o que é perder um ente querido, e eles não sabem, entendeu? Lá em 1 Pedro 1,12 diz que eles não são oniscientes, não sabem de todas as coisas. Tem coisas que eles anelam perscrutar, ou seja, desejam entender, compreender. Entendeu? Então a mensagem do Evangelho foi confiada a nós, seres humanos. Então o João está dizendo, vi um anjo voando. Então esse anjo voando traz a ideia de rapidez. Rapidez. Tendo que um evangelho eterno. Não diz dois evangelhos. Porque dois evangelhos estão sendo pregados, o verdadeiro e o falso. Tá bom? Gálatas 1, 6, e diante ali vai falar, muito me admira, ó Gálatas, que estáis passando da graça para outro evangelho, um evangelho falso. E 1 João 4,1 diz que nós devemos provar, tá bom? Jesus nos advertiu isso em Mateus 7,15, em diante dos falsos profetas, né? Nos aparecem como ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Atos 20, versículo 29 também, por aí vai, tá bom? Eu falo rápido assim, questão de tempo mesmo, tá bom? Mas vá parando aí, pausando o vídeo e vai anotando aquilo que eu estou dizendo para você. Tá bom? Vamos lá. Continuando. Então, João vê nós, os pregadores do Evangelho, pregando este Evangelho com uma maneira rápida, uma rapidez incrível. Por exemplo, antigamente, pense comigo, não tinha redes sociais, não tinha WhatsApp, não tinha uma mensagem que você posta aí no status, é ou não é verdade? Você não tinha Facebook, você não tinha Instagram, e nós não tínhamos, por exemplo, lá no passado remoto, lá no passado mesmo, muito tempo atrás, uma rádio para transmitir a mensagem de uma maneira tão rápida, a televisão. São meios de comunicação que fazem com que o evangelho tenha sido pregado com uma velocidade tão grande, não é verdade? Imagina, você manda uma mensagem aqui e uma pessoa recebe lá nos Estados Unidos na mesma hora, no mesmo segundo ali, entendeu? Então, tendo um evangelho eterno para que se pregue, né? Então, veja bem, este evangelho, que a mensagem do primeiro anjo é pregada, ele é eterno, ele não muda. Ele vai de Gênesis a Apocalipse. Se alguém disser, não, nós vivemos no tempo da graça, porque no passado era um outro evangelho, agora é outro. Então, veja, essa mensagem não é a mensagem do primeiro anjo. Entendeu? Depois eu vou falar sobre os outros dois anjos, mas quero focar nessa daqui primeiro, tá bom? Vamos lá. Para pregar, nós estamos pregando aqueles que se assentam sobre a terra. Aqui eu acho interessante, queridos. Veja bem, aqui no texto no texto eclético diz Evangelizai epitus catemenos epitesges, para pregar aos que se assentam sobre a terra. Se você pegar, por exemplo, o texto Receptus, deixe-me ver aqui o versículo 6. Caiei donalo angelon petomenon en mesuramenati erronta evangelion aionion, que é o evangelho eterno, né? Evangelizai, para pregar, tus catoicuntas, aos que residem, os que habitam. Né? Se você pegar o texto majoritário, vai concordar, por exemplo, também a ideia daqueles que se assentam. O que significa esse termo, né? Eu vou pegar aqui o léxico de Edward Robson, que vai trabalhar essa ideia. Deixe-me ver aqui, espera aí. A ideia de assentar. Deixa eu ver aqui. Deixe-me pesquisar. Ele traz a ideia, enquanto eu vou procurando aqui, mas traz a ideia de comodismo. Aqueles que estão despreocupados. Tá bom? Eu até me esqueci aqui de anotar, não é problema não. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Eu acredito que eu vou encontrar. Cadê? Aqui, ó. Achei. É katemai. Katemai é um verbo depoente. Aqui, ó. É um verbo depoente. Ele diz assim, katemai significa sentar-se, acomodar-se, sentar
entendeu? Sentar e etc, né? Então veja bem, traz a ideia de uma pessoa que está acomodada, tranquila, despreocupada, despreocupada. Aí eu vou, por exemplo, para Daniel, capítulo 8, 25. O Espírito Santo faz a gente lembrar. Preste bem atenção. Fazemos links, tá bom? E aqui é o Espírito Santo que fez lembrar. Não estava marcado aqui, lá no texto. Depois eu vou marcar. Que diz assim: por sua astúcia, nos seus empreendimentos fará prosperar o engano. Fará prosperar o engano no seu coração e se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Veja, Satanás está querendo destruir aqueles que vivem despreocupadamente. Veja aqui, mente vazia é a oficina de quem? De Satanás. Entendeu? Aqueles que se assentam sobre a terra. Veja que a mensagem pregada é pregada para aqueles que se assentam. Quando você vai para Apocalipse 7, vai dizer que João vê 4 anjos que estão em pé. O que quer dizer esses 4 anjos? Quer dizer a proteção de Deus no globo terrestre. E como é que os anjos estão? Sentados, deitados? Não, eles estão de pé. Símbolo de prontidão para executar a ordem de Deus. O comando de Deus. Mas aqueles que se assentam sobre a terra, como eu já disse, estão assentados, acomodados, como se nada fosse acontecer como nos dias de Noé. Mateus 27, versículo 24, melhor dizendo, versículo 37 ao versículo 39. Estão despreocupados. Uma outra ideia, quando você pega, por exemplo, Hebreus capítulo 10, versículo 13, que vai falar, né, vai citar o Salmo 110, que vai falar: disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu coloque os teus inimigos debaixo do estrado dos teus pés. O termo estrado, no hebraico, é radon, no grego hipopódion, que traz a ideia de um banquinho. Então, a pessoa ficava, o rei, de acordo com achados no Egito, o rei se assentava, o faraó, e debaixo dos seus pés tinha um banquinho. E debaixo ele tinha uma gravura de inimigos que foram derrotados. Então, a ideia de Jesus se assentar é como rei mesmo. Mas aqueles que se assentam é colocando Jesus como inimigos. Quer ver um exemplo? Se eu pegar, por exemplo, Hebreus, deixa eu voltar lá em Hebreus para que você entenda. Eu citei Hebreus 10, 13, certo? Espera aí. Hebreus agora, 10, versículo 29, se não estiver enganado. Ó, de quanto mais severo castigo vos julgai vós, considerado digno, aquele que calcou, aquele que pisoteou aos pés ao Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Então veja que eles pisam, estão assentados e pisando o Filho de Deus. Quer dizer, eles tratam Jesus como inimigo. Filipenses 4.4, Tiago 4.4, se não estiver enganado, que vai dizer assim, Tiago 4.4, que vai dizer: infiéis, não compreendeis que a amizade deste mundo é inimiga de Deus. Se quereis ser amigos do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, as pessoas estão colocando Jesus debaixo dos seus pés. É como tratando Jesus como inimigos através das suas obras, das suas ações, dos seus pecados. Então, resumindo para que você entenda, a mensagem do primeiro anjo convida o ser humano, aqueles que estão acomodados, despreocupados. Noé foi chamado de tolo até que choveu, não é? E as pessoas estavam ali despreocupadas. A mensagem do primeiro anjo convida o ser humano a se arrepender de seus pecados, dizendo, a mensagem do primeiro anjo que nós pregamos, nós adventistas do sétimo dia. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Chegou o juízo. Nós estamos vivendo a fase do juízo chamado juízo investigativo, tá bom? Volte no vídeo aí que eu gravei que vai falar sobre essa questão. Convidando as pessoas a temer, respeitar a Deus, a adorar a Deus, aquele que fez os céus, a terra. Veja, está relacionado à adoração. A adoração. Entendeu? Quem é que fez os céus e a terra, o mar e as fontes das águas? Foi Deus. Em quantos dias? 6 dias. E no sétimo, descansou. Estava cansado? Não. Isaías 40, 28 diz que Deus não se cansa e nem se fadiga. Entendeu? Então, ali é um lembrete da criação, do sábado, que temos um Deus criador. No versículo 8 em diante vai falar da mensagem do segundo anjo, que depois vai falar da questão da queda da Babilônia. Então, a mensagem nossa hoje: arrependa dos seus pecados. Arrependa-se. Volte-se para Deus. Mas o que é pecado? 1 João 3,4. Pecado é a transgressão da lei. Pare de transgredir a lei de Deus. Pare de seguir conselho de pastores que não pregam a verdade da palavra de Deus. Siga a Bíblia. Tá. Essa é a mensagem que o Espírito Santo conduz para você. Entendeu? Qual é o papel do Espírito Santo? Te convencer do pecado, que você é pecador, que você é transgressor da lei.
E que sem Jesus você está perdido. A salvação é pela graça. Mas se você anda em desconformidade com a palavra de Deus, você será condenado. Porque um crente que é crente não vive na prática do pecado. É ou não é verdade? O crente que é crente não vai viver adulterando, roubando, matando, se prostituindo, transgredindo o sábado também, porque é um dos mandamentos de Deus, da lei de Deus. Entendeu? Não é domingo, não é outro dia qualquer, é o sábado. Tá. Ok. Quando você vai lá no capítulo 16, versículo 8 ao versículo 11, eu não vou ler aqui questão do tempo, para o vídeo não ficar muito grande, mas preste atenção. Ali é dito que as pragas vão cair e as pragas que cairão serão para aquelas pessoas, que as pessoas que serão afetadas são aquelas que vivem transgredindo a lei de Deus. No versículo 8 ao versículo 11, de Apocalipse 16, diz que eles estarão remoendo a língua, mordendo as línguas por causa das pragas, e mesmo assim eles não se arrependem dos seus pecados. Sabe por quê? Porque para que se arrependa é hoje, não amanhã. Quando a porta da graça se fechar, Apocalipse 3, ali versículo 7 e 8, a porta da graça está se fechando, a porta da graça vai se fechar. Tá bom? Vai se fechar. Quando isso acontecer, do mesmo jeito de Noé, a porta se fechou. Os que estavam do lado de dentro não podiam mais sair, e os que estavam do lado de fora não podiam mais entrar. Acabou. João 10:9, Jesus é essa porta. A porta da salvação vai se fechar. Quando se fechar a porta da salvação, da graça, caem as pragas. Aí as pessoas estarão perdidas. Por que eles vão morder as línguas e blasfemar o nome do Deus vivo? Por que eles não se arrependem mesmo assim? Porque o Espírito Santo, este que convida você a se arrepender de seus pecados, João 16, versículo 8, e João 16, 13, ele vai se retirar dos ímpios, vai parar de falar, vai parar de incomodar o coração dos ímpios. Imagina, nós somos pecadores, sim ou não? Sim. O Espírito Santo fala conosco? Sim. E nós, mesmo assim, nós fazemos as coisas erradas, decisões erradas. Mas imagina você sem o Espírito Santo. Será pior. Pior. Amigo, então, veja. Eu poderia citar aqui também o capítulo 16, 13, 14, dos três espíritos imundos, que é uma contrafação às três mensagens angélicas, que contrapõe aquilo que nós pregamos. Entendeu? Mas vai ficar para uma outra oportunidade. Tá bom? Eu vou mostrar para você que a primeira mensagem angélica, já te mostrei na verdade. Poderia falar outras coisas, mas questão devido ao tempo não vai dar. Mas estude. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, mostre a verdade para que eles possam estudar, compreender, tomar uma decisão pela verdade. Se inscreva aqui no nosso canal. Se inscreva, tá bom? Eu tenho certeza que vai ajudar muitas e muitas pessoas. Também acione o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua vida de maneira grandiosa e poderosa.